Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump continua a anunciar os integrantes do seu novo governo. Hoje, ele anunciou o nome de Mike Waltz para ser seu conselheiro de segurança nacional. Nas redes sociais, Donald Trump fez elogios à carreira de Waltz e afirmou que o coronel aposentado é, abre aspas, um especialista nas ameaças representadas pela China, Rússia, Irã e terrorismo global, fecha aspas. Também nesta terça-feira, Donald Trump indicou a governadora republicana de Dakota do Sul, Kristi Noem, como secretária do Departamento de Segurança Interna. Ela vai comandar uma das agências governamentais mais importantes do país. O órgão é responsável por supervisionar e implementar políticas de proteção nacional. Kristi e Waltz se juntam ao ex-diretor da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira, Tom Homan, que será responsável pelas fronteiras do país. Num discurso recente, Homan prometeu priorizar as deportações de imigrantes ilegais. Hey, look, they gave me 5 minutes to say a few things, so if I offend anybody tonight, I don't give a shit. How many pounds of fentanyl didn't make in this country to kill Americans? How many known suspected terrorists didn't make it in the country? How many billions of dollars did the cartels make? President Trump is one badass president. He secured the border at a level we've never seen before. And I got a message to the millions of illegal aliens that's been released into the United States under this administration. Don't get too comfortable. He tells me we got, I say 120 days. He says, no, you got 60 and lock the border down. Well, I'll tell you what. I'll tell you what I told the president. He comes back, I come back, we fix this shit. Além de Homan, Waltz, Kristi Noem, vários meios de comunicação dos Estados Unidos apontam o congressista Marco Rubio como próximo secretário de Estado. Rubio é um fervoroso defensor de Israel, tem o Irã como alvo e apoia que os Estados Unidos exerçam máxima pressão sobre a China. Ele também é um crítico do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e do atual presidente Lula. As críticas de Rubio a Moraes ocorreram quando o magistrado determinou a suspensão do X no Brasil. Abre aspas. Há algum tempo, tenho ouvido falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil. A recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas. Para o bem das liberdades básicas e de nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar essa medida autoritária, fecha aspas. Em outra oportunidade, Rubio criticou a aproximação do Brasil com a China. Aspas novamente. Quando Lula precisar de grandes quantias de dinheiro e sem fazer perguntas, ele recorrerá à China. Essa é uma má notícia para todos em nossa região. A história dos projetos econômicos da China é uma história em que Pequim mantém governos estrangeiros como reféns por meio de uma diplomacia de armadilha de dívidas. Mas, embora a abertura de Lula para Pequim seja um erro, ela também revela o fracasso dos esforços de financiamento internacional dos Estados Unidos, fecha aspas, para o senador americano Marco Rubio. Ana, eu quero ouvi-lo, a gente está trazendo aí desde ontem, aliás, desde a semana passada, os nomes indicados aí pelo presidente eleito Donald Trump para integrar o governo a partir do ano que vem. Como é que está a repercussão? O que você destaca desses nomes que nós trouxemos hoje, Ana? Paula, vamos lá. Vou começar pelo senador Marco Rubio, mas antes de falar deles, eu queria só falar rapidamente, Paula, da importância do assinante da Revista Oeste, porque tudo isso que está acontecendo, essa crítica do Marco Rubio ao Brasil, de Lula sentado no sofá com os chineses, com os iranianos, você só ouviu isso aqui na Oeste. Mas, em lugar algum, há quanto tempo nós mostramos o que, de fato, o Senado americano pensa sobre o governo Lula? A carta do senador Ted Cruz questionando aqueles navios iranianos atracados no Rio, fevereiro do ano passado, aquilo os americanos não engoliram até hoje, isso eu garanto a vocês. As fontes que eu tenho no Senado americano me garantiram, aqueles navios não foram engolidos pelos senadores como Marco Rubio e Ted Cruz. E você só ouviu isso aqui na Revista Oeste.
Então, a sua assinatura é muito importante para que os nossos programas continuem de pé, para que a nossa grade seja estendida, para que outros programas sejam colocados na programação exatamente para você. E a todos vocês que assinaram ou que renovaram a sua assinatura, muito, muito obrigada. Então, Paula, o senador Marco Rubio, ele é um senador muito atento ao que está acontecendo no Brasil, né, no Brasil do Lula. E tem um outro ponto, Paula, que se o senador Marco Rubio for de fato efetivado como secretário de Estado do Trump, quem pode tomar a cadeira dele no Senado é a atual deputada Maria Salazar, aquela que segurou uma foto do Alexandre de Moraes em uma comissão em que o jornalista Michael Shellenberger estava presente para falar exatamente da censura de Alexandre de Moraes e dos Twitter Files Brasil. Ela que pode tomar, de acordo com as leis da Flórida, o governador aponta um senador para aquela cadeira até que outra eleição seja colocada em prática. Então, a coisa vai só piorando. Outro nome muito falado aqui nos últimos dias é exatamente do Tom Homan, né? O czar agora da fronteira, das fronteiras. Ele é duríssimo, linha durão mesmo. Alguns governadores de alguns estados democratas estão colocando uma certa resistência nas políticas que ele disse que vai aplicar, dizendo que eles salvariam a sua população estadual, do governo federal, que agora vem sem dó nem piedade, desumanizando as pessoas, o que para mim só mostra que eles continuam não enxergando o resultado dessa eleição. O país inteiro dizendo para os democratas: nós não gostamos das políticas governamentais de vocês em relação à economia, em relação à fronteira, em relação à demonização das forças policiais, porque as forças policiais das fronteiras foram demonizadas pela administração Biden-Harris, e agora Tom Homan, que foi um dos principais diretores de uma das forças das fronteiras, o ICE, ele disse, querendo ou não, para os governadores: nós vamos simplesmente fazer o que é possível para o governo federal para limpar os Estados Unidos e devolver os Estados Unidos para a América. Muita coisa pela frente, Paula, mas Donald Trump já mostrou que ele vai cumprir as promessas de campanha. E hoje, né, uma semana apenas da histórica eleição, Donald Trump caminha para os 5 milhões de votos, além da Kamala Harris no voto popular, o maior presidente republicano com voto popular da história dos Estados Unidos. Ele mostra que a agenda dele vai ser implementada de lei e ordem no país.